Nesse método, eu vou ensinar você a descobrir e corrigir os padrões neurais disfuncionais que nos levam a ciclos de sofrimento e nos impedem de ser verdadeiramente felizes. Aí você pode estar pensando, doutor, mas eu não tenho esse negócio não. Olha, o interessante desses padrões é que eles são inconscientes. Ou seja, a gente não tem consciência que a gente os tem. Mas aí como é que a gente descobre se tem eles ou não? Através dos nossos resultados. Resultados da nossa vida afetiva, na nossa vida profissional, na maneira como a gente lida com o nosso dinheiro, na maneira como a gente se enxerga, enxerga os outros e enxerga a nossa própria vida. Então, quando a gente tem problemas nessas áreas, então isso pode ser sinais, pistas de que nós temos sim esses padrões neurais disfuncionais. Esses padrões neurais, eles surgem, a grande maioria deles, na nossa primeira infância, quando nós não temos as nossas necessidades infantis atendidas, necessidade de conexão, de carinho, de afeto, de proteção, de ambiente seguro, de limites. Então, toda vez que a criança, então, ela entra em contato com esse ambiente familiar meio conturbado, de briga, de confusão, de falta de amor, a criança, então, pode desenvolver esses padrões neurais que vão acompanhar essa criança em toda a sua vida adulta, se não for feito nenhuma intervenção. Esses padrões neurais disfuncionais, eles explicam porque as pessoas às vezes são muito contraditórias, querem ser felizes, querem ter saúde, mas sabotam, bebem demais, fumam, comem demais, querem ter relacionamentos afetivos equilibrados, satisfatórios, mas sabotam, boicotam esses relacionamentos. Esses padrões explicam porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente vai na direção totalmente contrária. E o mais importante disso tudo é que quando a gente não descobre esses padrões, não os trata, sabe o que pode acontecer? Isso pode respingar nos nossos filhos, nos nossos netos, gerando um verdadeiro efeito dominó. E isso funciona para os dois lados. Quando a gente os descobre, a gente quebra e a gente os trata, a nossa cura também respinga positivamente nos nossos filhos. E o método Felicidade Desvendada é exatamente um projeto de felicidade. Eu vou te explicar melhor um pouquinho. Qual é o seu maior sonho? Se casar, ter uma casa própria, viajar, fazer uma faculdade, fazer uma pós. Qual é o seu maior sonho? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você vai entender que, na realidade, a gente almeja essas coisas não simplesmente por tê-las. A gente as almeja porque a gente quer ser feliz. Então a gente quer casar porque a gente quer ser feliz, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ser feliz. Então essas coisas, na realidade, elas não têm um poder automático em si de nos fazer felizes. Se isso fosse verdade, não existiriam pessoas casadas infelizes, não existiriam pessoas ricas infelizes, não existiriam pessoas formadas infelizes. Percebe então que a felicidade, ela que colore, ela que dá o tempero, ela que dá o sabor a todas essas coisas. E exatamente nesse ponto que o Felicidade Desvendada vai atuar. Ela vai descortinar, desvendar o que é realmente a verdadeira felicidade. Quais são as verdades científicas da felicidade. É muito engraçado isso. A gente faz curso de tudo. A gente faz faculdade, curso técnico, curso de corte e costura, de tudo. Mas quantos cursos de felicidade você já fez? Para exatamente saber onde mora essa tal felicidade. Então é exatamente nesse ponto, nesse nicho que o Felicidade Desvendada vai atuar. Ele vai desvendar a sua felicidade, a sua verdadeira felicidade, porque cada um de nós tem o seu veio de felicidade e a gente precisa descobrir o nosso. Você precisa descobrir o seu nicho, o seu veio de felicidade. Tá, e de onde surgiu esse método, essa ideia? Olha, você já deve saber que eu sou médico. Eu sou médico há 25 anos. Na neurologia eu estou desde 2001. E uma coisa que sempre me intrigou, sempre me deixou assim curioso, é como que as pessoas reagem de maneiras diferentes diante das mesmas circunstâncias. No meu caso, que lido com as pessoas que são doentes, como elas lidam com a doença. Duas pessoas passando pela mesma enfermidade, pelos mesmos sintomas, uma delas reage com confiança, com fé, com resiliência, crendo que vai dar certo, e a outra se deprime, fica com muito medo, acha que vai morrer. Então, essa diferença, qual seria o segredo dessa pessoa que tem essa confiança, essa fé, essa resiliência? Por que uma reage de um jeito e outra reage de outro? Então foi
Foi essa curiosidade, essa dúvida que me fez, nos últimos 10 anos, começar a pesquisar, a estudar sobre isso, sabe? Quais são os motivos, quais são as diferenças, seria sorte, seria a pessoa já nasce com uma estrela, enfim, quais são os motivos que levam algumas pessoas a serem mais felizes, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de problemas, mesmo diante de falta de dinheiro, de doença, e porque outras, às vezes, aparentemente, a pessoa tem tudo para ser feliz, mas não é. Então, baseado nisso que eu comecei a estudar e aliado a tudo que eu tenho estudado, e nessa experiência de 20 anos de neurologia, é que nasceu esse método Felicidade Desvendada, que você vai ter a oportunidade de entrar em contato, de participar comigo em 2 meses que vão ser maravilhosos, intensos, e vão abrir novas fronteiras para você. Eu acho que nunca a gente precisou tanto de um método como esse, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, situação de pandemia, com tanta notícia ruim, com tanta morte, com tantas pessoas perdendo seus empregos. E isso, olha só que interessante, antes dessa pandemia, o quadro já não era bom. Pra você ter uma ideia, em 4 anos, aumentou em 18% o número de pessoas ansiosas, deprimidas, suicídio de crianças e adolescentes, uso de drogas, uso de álcool, cada vez mais cedo nas nossas crianças. As pessoas nunca estiveram tão insatisfeitas com o seu trabalho, com seus relacionamentos, enfim, com a sua vida de um modo geral. Então é exatamente nisso, nessa grande necessidade das pessoas se conhecerem a verdade científica da felicidade, é que nasceu esse método. Nunca as pessoas estiveram tão doentes como nessa nossa época atual. Um grande número de pessoas ansiosas, deprimidas, crianças se suicidando, jovens sem nenhum tipo de base, a tecnologia substituindo as relações humanas. Então, exatamente nesse campo é que, antes de mais nada, nós precisamos entender qual é a verdade científica da felicidade. Como funciona o nosso método? Ele dura 60 dias. A cada semana você irá receber 2 conteúdos gravados para que você possa assistir, e você vai receber também uma apostila para que você possa trabalhar em cima do conteúdo da semana. E a cada 10 dias nós vamos ter uma reunião ao vivo, online, através da plataforma Zoom, na qual a gente vai poder interagir, você vai poder tirar suas dúvidas e a gente vai ter esse feedback, esse bate-bola, exatamente para que eu possa acompanhar o processo de perto. Então, eu te falo com total segurança, não existe hoje no Brasil nenhum método igual ao meu. Eu sei porque eu conheço todos os outros que têm propostas um pouco semelhantes, eles são métodos que são de 2, 3 dias e mexem muito com a emoção da pessoa. Então a pessoa vai lá e aquele emocionalismo todo, mas depois não tem nenhuma profundidade, não tem nenhum acompanhamento. Aí a pessoa sai de lá e não tem nenhum resultado prático. Nosso método dura 2 meses, justamente para que você possa ter tempo de você metabolizar, de você, sabe, ruminar aqueles assuntos, para que você possa ter tempo de refletir. Afinal de contas, é um método que vai voltar lá atrás na sua infância. Você vai ter que ter um grande período de reflexão, de introspecção. Então não dá para fazer isso em 2, 3 dias. Seria uma leviandade eu falar que eu iria conseguir fazer algo nesse período. No módulo 1, vai ser uma aula introdutória, onde a gente vai explicar para você como é que funciona, como é que você vai ter acesso a gente, enfim, para você se situar no método. O módulo 2, que é aí que o bicho vai começar a pegar. Você vai entender quais são as 6 necessidades básicas das crianças, a influência do nosso temperamento na criação desses circuitos neurais disfuncionais, e a gente vai falar dos chamados esquemas de Yang, que são basicamente esses esquemas que geram todos esses padrões de limitação, de sabotagem na nossa vida adulta. No módulo 3, a gente vai explicar exatamente quais são os principais esquemas e quais são as origens dos esquemas na nossa infância. Aí a gente vai falar sobre abandono, sobre privação emocional, sobre defectividade, sobre limites, enfim, é o grande módulo de diagnóstico que eu falei há pouco. O módulo 4, a gente vai, uma vez feito o diagnóstico, você vai descobrir quais são os seus esquemas, quais são os esquemas que levam você à tendência de fazer escolhas ruins para a sua vida, de se limitar, de sabotar. A gente vai fazer, digamos, o grande tratamento, através de ferramentas neurais,
através de vivência, através de estratégias, nós vamos quebrar esses circuitos um por um para que você possa realmente se tornar uma pessoa melhor. Uma vez feito então esse diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento com ferramentas neurais, cientificamente comprovadas, estratégias vivenciais, cognitivas também. A gente vai quebrar cada esquema e você vai entender a partir desse ponto quais eram os gatilhos que levavam você a reagir de forma negativa diante dos esquemas. Tudo isso para fazer com que você que você entenda realmente como você funcionava, por que você funcionava, por que você tinha atitudes contraditórias, por que você se sabotava tanto? Porque esse que é o grande X da questão, é o porquê a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Sabe aquela história que a gente já viu dezenas de milhares de vezes? Puxa, mas eu não sei porque eu fiz aquilo. Eu não sei porque eu me permiti aquela pessoa entrar na minha vida. Eu não sei porque que eu me mudei. Eu não sei porque eu saí do meu emprego. Eu não sei porque que eu gasto tanto dinheiro com coisas que eu não tenho necessidade. Sabe esses porquês que a gente não sabe, que a gente não sabe os motivos? Exatamente por isso, é porque eles são inconscientes. Eles estão lá, escondidos, quietinhos, atuando nos bastidores. É uma coisa muito complicada. A impressão que a gente tem nessas situações é que nós estamos jogando num jogo de cartas marcadas. Sabe, com dados viciados, a gente sempre está perdendo, a gente sempre está perdendo. E no módulo 4, a gente vai começar a trabalhar a verdade científica da felicidade. O que a ciência diz da felicidade? Onde mora essa tal felicidade? Quais são as coisas que têm realmente o potencial de nos causar, de nos levar a uma felicidade, não digamos permanente, né? Porque a gente não pode dizer que a gente vai ficar feliz o tempo todo. Na realidade, uma vida feliz, o que é uma vida feliz? É na qual a gente tem mais experiências prazerosas, boas, do que experiências ruins. E quando a gente tiver essas experiências ruins, a gente vai ter que treinar a nossa resiliência, a nossa confiança, a nossa fé, entendendo que as situações ruins muitas vezes vêm para nos treinar, para nos amadurecer, não para nos destruir, não para nos levar para trás. O módulo 5 é a gente fazer as pazes com o nosso passado, entender a neuroquímica do perdão, entender o papel dos nossos pais, não importa o que eles foram para nós, o que eles são para nós, entender o papel fundamental, importante das nossas conexões, das nossas relações interpessoais, que na realidade é a base da nossa sociedade, é a base da nossa felicidade. É muito difícil a gente ser feliz sozinho. Então a gente precisa entender como construir pontes ao invés de muros, como trabalhar os nossos relacionamentos afetivos com o cônjuge, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos pais, com as pessoas que fazem parte do nosso ambiente, do nosso universo. Se a gente tiver relacionamentos sociais, relacionamentos interpessoais saudáveis, consequentemente seremos pessoas mais felizes. E o módulo 6 é o último módulo, aí a gente vai estar o quê? A gente já tratou os padrões ruins, a gente já fez as pazes com o passado, e agora é hora de olhar para frente, de estabelecer sonhos, metas, objetivos, entender quais são os nossos valores, quais são as nossas virtudes, entender de fato qual é o caminho que eu quero para a minha vida. Aí é muito interessante, porque nessa fase, essas escolhas que você vai começar a construir serão escolhas sem nenhum tipo de ranço, sem nenhum tipo de vício, sem nenhum tipo de interferência desses padrões disfuncionais. Então, serão escolhas nas quais você vai ter plena liberdade de fazer. Bom, eu acho que eu falei demais. Agora, você que está me assistindo, você tem 3 caminhos a seguir. Primeiro caminho, você ignorar tudo que eu falei, achar que você não precisa, achar que não é para você, achar que isso é bobagem, e tocar a sua vida da forma como você sempre fez. O segundo caminho é achar que tem sentido o que eu falei, você conseguiu até perceber alguns padrões na sua vida, algumas coisas que você fala, realmente, eu estou me sabotando aqui, estou tendo atitudes contraditórias aqui, mas eu acho que eu consigo sozinho. Eu acho que eu vou me controlar, eu acho que eu vou começar a fazer isso, aquilo outro, e tentar sozinho. É um caminho, é uma escolha sua, eu respeito.
E o terceiro caminho é você entender toda essa bagagem de 25 anos de medicina, e tudo que eu fiz até hoje, toda a experiência que eu tenho na minha área, e eu estou colocando isso à sua disposição para ajudar você a subir de nível, a fazer um upgrade, digamos assim, da sua história, a ressignificar, a construir uma história diferente para você de agora para frente, e você só precisa clicar no botãozinho abaixo, saiba mais e fazer a sua inscrição agora mesmo. Existem algumas decisões na vida da gente que mudam totalmente o curso da nossa história. Existem algumas situações que eu chamo de encruzilhada. Sabe aquela história? Ah, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Pois é, se você comprar uma bicicleta, o resultado vai ser um. Se você se casar, o resultado vai ser outro. Então, existem situações que mudam a história, que mudam a nossa história pessoal. Eu acho que você participar desse método comigo vai ser uma dessas situações, que vai ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida. Mas você precisa crer, acreditar e confiar no processo, confiar que eu vou ser o seu mentor nesse processo, que você vai estar comigo nesses 2 meses, que eu vou pegar na sua mão e vou levar você a subir de nível. Então, sem mais delongas, clica no botãozinho abaixo, saiba mais e faça a sua inscrição agora. Olha, não procrastine, não deixe para amanhã, tome a decisão mais acertada da sua vida, porque é a sua felicidade que está em jogo e a felicidade dos seus filhos também. Como eu já disse, a sua cura respingará nos seus filhos e nos seus netos. A quem se destina esse método? Olha, quem quer ser feliz. E principalmente se você, olhando de maneira muito sincera para a sua vida, você identifica problemas na sua autoestima, problemas nos seus relacionamentos, problemas na sua esfera profissional, problemas com seus filhos, sabe? Ansiedade, depressão, vícios, compulsões, sabe? Pessoas com problemas de gerenciar os seus impulsos. Tudo isso são sintomas que podem ocultar padrões neurais disfuncionais sobre esses que eu tenho falado. Então, eu já falei há pouco, né? A gente faz curso para tudo, né? Faculdade, curso, isso, mas a gente nunca faz um curso para a gente entender o que de fato a gente quer, o que de fato importa, que é a gente ser feliz. Então, esse curso é para você que quer ser feliz. Eu acho que todo mundo quer ser feliz. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano. E uma coisa interessante que, depois de tudo que eu estudei, posso afirmar para você com certeza que a felicidade ela não é um golpe de sorte. Ela não acontece automaticamente quando a gente ganha dinheiro, quando a gente se forma, quando a gente conhece o mundo. A felicidade ela é um projeto de vida e que a gente tem que estruturar muito bem pensado. Ela é um resultado de ações planejadas, de toda uma dinâmica que você vai aprender comigo. Porque a gente vai entender durante o método que existe muito mito em cima de felicidade. E qual é o problema do mito? Que você corre atrás das coisas, chega lá, acha que vai ser feliz e não é. Então o método é exatamente para isso, para você que quer ser feliz, que não quer só existir, você quer viver, você quer ter o colorido da vida, você quer sentir o sabor, você quer sentir o seu coração bater, sentir que você está vivo, sabe? Você quer construir relacionamentos fortes, saudáveis, equilibrados com as pessoas, você está cansado de sofrer, está cansado sabe, de ficar se sentindo mal consigo mesmo, sabe? Com baixa autoestima, um sentimento que não é merecedor disso ou daquilo outro. A grande sacada desse método é que ele é um método altamente sofisticado, mas traduzido de uma forma muito simples, uma linguagem acessível que qualquer pessoa pode atingir o seu conteúdo. O que você vai receber quando você fizer a sua inscrição? Você irá receber 20 horas de conteúdo gravado, sendo que 2 conteúdos serão semanais. Então você vai ter uma semana para assistir na sua casa, onde você quiser, o conteúdo gravado. Então são 20 horas de conteúdo gravado. A cada 10 dias nós vamos ter uma reunião virtual online pela plataforma Zoom. Essas reuniões serão em grupos pequenos para que a gente possa interagir quase que individualmente com vocês. Nessas reuniões você vai poder tirar suas dúvidas sobre o conteúdo da semana, você vai poder me dar feedback,
Ou seja, eu vou direcionar você para que você de fato consiga entender todo o material no seu pleno potencial. Essas reuniões, elas são importantes, fundamentais, para que você possa entender todo o material, que você possa tirar dúvida, possa ter esse feedback comigo, para que a gente possa levar você a caminhar e atingir o seu pleno potencial. Você também vai receber uma apostila de trabalho. Então você vai assistir o conteúdo gravado e aí você vai trabalhar na apostila. E se houver alguma dúvida, na reunião seguinte você vai conseguir tirar comigo. Como você vai receber o método? Você vai receber através da plataforma Hotmart, que é uma plataforma extremamente segura e confiável. Quando você fizer a inscrição, você vai receber um login e uma senha, você vai entrar na plataforma e você pode baixar o conteúdo para o seu computador, você pode imprimir a apostila, enfim. E você também vai ter acesso a um grupo de WhatsApp, um grupo VIP, na qual você vai ter um acesso mais direto comigo para eventuais dúvidas ou alguma coisa durante o período que a gente não tem a reunião virtual online pelo Zoom. Qual é o valor do investimento para você estar comigo esses 60 dias, pegar esses conteúdos gravados, estar comigo essas 7 reuniões virtuais online? Antes de te falar o investimento, eu vou te falar qual é o custo de você não fazer esse método. Você já pensou em tudo que você já perdeu comprando coisas desnecessárias, que você não usou, ou que acabou rapidinho? Qual é o custo de noites mal dormidas? Qual é o custo de você ter confiado em pessoas tóxicas, pessoas que te fizeram sofrer? Qual é o custo de ser uma pessoa tão ansiosa, tão negativa, tão cheio de incertezas e dúvidas? Já parou para pensar qual é o custo disso tudo na sua vida pessoal, nos seus resultados, para a sua família, para os seus filhos? Você não gostaria de resolver isso? Você não gostaria de recomeçar, de ter uma nova estratégia, de ter um recomeço, de olhar para trás e fazer as pazes? Quanto vale isso para você? Ou seja, você vai ter um desconto de R$ 331 e você pode pagar esse valor em até 12 vezes pelo cartão de crédito, sem nenhum juro embutido. Isso dá R$ 83 por mês, é um investimento extremamente acessível, acessível para todo mundo, justamente porque o online a gente consegue baixar os nossos custos e tornar esse método mais acessível para o maior número de pessoas possível. E eu ainda vou te dar uma garantia. Se você fizer a sua inscrição, entrar em contato com o conteúdo do método durante 15 dias e não gostar, achar que não tem nada a ver, que não é para você, você vai ter o seu investimento totalmente restituído, sem pegadinha, sem letra miúda, sem nenhum tipo de justificativa. Eu faço isso porque eu tenho total confiança no método, porque eu já vi o que ele fez nas nossas turmas presenciais, eu já vi os resultados gerados em pessoas que sofriam décadas, às vezes por relacionamentos, por problemas, e durante o período de transformação que o método ofereceu, conseguiram ressignificar, conseguiram resolver os seus problemas. Eu tenho confiança absoluta no poder transformador do método. Deixa eu te dar mais uma informação. Se você fosse pagar o valor cheio do método, sabe, do acompanhamento de 60 dias, das 7 horas de mentoria, o investimento seria mais de R$ 8.000. E você está adquirindo, você está investindo R$ 997. Então, realmente é um valor muito irrisório para o valor, para a transformação que ele pode gerar na sua vida. E se você fizer a sua inscrição agora, você vai ter acesso a 3 bônus exclusivos. As 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição vão ganhar 5 sessões de 40 minutos cada uma, de maneira individual comigo, uma mentoria individual e particularizada. O segundo bônus é o curso sobre limites adequados para os nossos filhos e qual a importância, qual a relevância desses limites para a felicidade dos nossos filhos. E o bônus número 3 é o curso sobre epigenética. Qual é a influência da epigenética na nossa felicidade? Como que às vezes uma palavra pode afetar o DNA dos nossos filhos? Cada curso desse, o valor é de R$ 800. Então, só nesses 2 bônus você vai estar economizando os R$ 1.600. Bom, aí você pode me falar, doutor, olha, eu gostaria muito de participar do método, mas eu não tenho condições financeiras. Olha, é óbvio que a gente entende isso.
mas eu queria que você refletisse algumas coisas comigo. Quando a gente realmente quer alguma coisa, quando a gente realmente entende o valor daquela coisa para a gente acaba dando um jeito. E olha só que interessante. Você já pensou em quantas coisas você já comprou sem necessidade, que você não precisava, ou que você comprou por influência de outras pessoas, ou para tentar impressionar alguém, coisas assim que depois você viu que foi uma grande bobagem? Então, pense sobre isso, tá? Esse investimento que você vai fazer é um investimento em você, na sua felicidade, no seu projeto de felicidade. E quanto vale isso para você? Ah, doutor, mas eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria louca. Olha, vamos fazer uma conta rápida. 24 horas do dia, 8 horas para você dormir, sobra 16. 8 horas para você trabalhar, sobra 8. Dessas 8 horas, vamos tirar 4 horas para você se locomover, para ir no banheiro, para se alimentar, para dar atenção para os seus filhos, para o seu esposo, para sua esposa. Sobra 4 horas. Onde estão indo essas 4 horas que estão voando aí por aí? Percebe como que na realidade não é que falta tempo, muitas vezes a gente está jogando o tempo fora em rede social, em coisas que não nos edificam, coisas que não fazem a gente crescer como pessoa. Então, na realidade, não é que falta tempo, falta organizar melhor o nosso tempo. Ah, doutor, mas eu não tenho apoio, não tenho apoio da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Olha, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Tem determinadas situações na vida da gente que a gente tem que decidir o melhor para nós. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão na mesma sintonia, elas não estão no mesmo nível de maturidade ou no mesmo nível de entendimento que a gente tem naquele momento. Então, se você for esperar as condições ideais, todo mundo te apoiar, todo mundo te abraçar, provavelmente você não vai fazer esse método nunca. Então, não espere as condições, faça acontecer as condições. Ah, doutor, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de me decepcionar. Olha, todo mundo tem medo. O medo é uma condição natural do ser humano. Ah, doutor, mas eu tenho medo, medo de não dar certo, medo de me decepcionar. Olha, todo mundo tem medo, sabe? O medo é uma condição normal do ser humano. As pessoas que não têm medo não são corajosas, elas são inconsequentes. Então, a gente tem que agir apesar do medo. Sabe qual que é o grande problema do medo? Quando ele é muito exagerado, ele é desequilibrado, ele nos amarra, ele nos prende, ele faz com que a gente tenha medo de reagir, de tentar sair da nossa zona de conforto, que muitas vezes não é confortável nada, é uma zona disfuncional, que a gente sofre, que a gente não consegue muitas vezes nos desvencilhar. Então, para você que tem medo, meu conselho, faça com medo mesmo, dá o primeiro passo que a coisa vai acontecer. Ah, doutor, mas eu tenho vergonha de fazer o método, de as pessoas vão falar que eu sou uma pessoa fraca, que eu sou uma pessoa problemática. Olha, sabe qual é a grande vergonha que a gente tem que ter? A vergonha é a gente viver uma vida sem cor, sem sabor, sabe, ansioso, ansiosa, triste, sem sonho, sem objetivo, permitindo ser maltratado, ser maltratada, convivendo com pessoas tóxicas e muitas vezes sem as condições internas de reagir contra essas situações. Então, eu acho que a gente tem que ter vergonha dessas coisas. Agora, fazer um método para você melhorar enquanto ser humano, para você entender quais são os fatores que estão bloqueando a sua história, olha, eu acho que não faz o menor sentido você ter vergonha disso. Eu tenho mais uma coisa para te falar. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito que diz assim: olha só que interessante essa frase. Ele diz assim: insanidade. Sanidade é que? Loucura. Insanidade é a gente fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Então, se você olha para a sua vida, se você detecta um monte de problema de relacionamento, de dinheiro, de autoestima, sabe, fracasso, sensação de baixa autoestima, sensação de não merecimento,
E se você não fazer nada diferente, se você não lançar mão de estratégias diferentes, de ferramentas diferentes, como que você quer um resultado diferente? Não faz o menor sentido. Então, o método Felicidade Desvendada talvez seja essa coisa nova que você está precisando, essa ferramenta nova que você está precisando para que você possa de fato destravar a sua história, olhar para trás e fazer as pazes com o seu passado e traçar um verdadeiro projeto de futuro para que você possa atingir os seus sonhos, para que você possa subir a montanha e ter a visão de cima da montanha que vai fazer você ficar feliz. Reconstruir a sua história, restaurar os seus relacionamentos, restaurar a sua autoestima. Afinal de contas, você tem valor. Você merece ser feliz. Nós merecemos ser felizes. Nós não podemos nos acomodar, nos acostumar com o sofrimento, com a tragédia, com a depressão, com a ansiedade. O método Felicidade Desvendada é uma estratégia de reação contra todo esse status quo, contra toda essa situação de prisão, sabe, de escolhas ruins, sabe, de atitudes limitantes e sabotadoras. A Felicidade Desvendada talvez seja essa novidade que você tem procurado, essa novidade para que você possa, de fato, entender o seu valor e o seu papel como pessoa. Então, o que você está esperando? Clique no botãozinho abaixo, saiba mais, faça a sua inscrição e olha, deixa eu te falar uma coisa, as vagas são limitadas e esses valores de investimento, eles vão ser exclusivos para essa primeira turma. Então não espere, talvez daqui a um ano, dois, se você não fizer a sua inscrição, se você não participar do método, você pode olhar para trás e falar, puxa, por que que eu não participei? Então, olha, eu te convido a você estar comigo nesses 2 meses, sabe? Nessa interação, nessa caminhada juntos, para que eu possa realmente ser o seu mentor nesse grande processo de transformação, nesse projeto de felicidade que você tem direito, tá bom? Então, te espero no método, tá? E eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa diferente, transformada depois desse método.